Eu leio para a nossa meditação nesta manhã a terceira epístola de João, terceira carta do apóstolo João. Uma pequena carta que eu passo a ler agora. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhinhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra que foi feita nesse instante. Pequenas cartas, grandes lições à igreja. Pequenas cartas, grandes lições à igreja. Meus amados irmãos e irmãs, esta epístola é uma daquelas pequenas cartas escondidas no grande volume que compõe as Sagradas Escrituras. Mas o fato de ser pequena, apenas 15 versos, não diminui o seu valor e nem as lições preciosas que ela traz à igreja. Uma particularidade desta terceira epístola de João é que, enquanto outras cartas foram dirigidas a comunidades inteiras, como Efésios, Coríntios, Gálatas e etc., esta foi escrita para um homem específico chamado Gaio, a quem João parece nutrir muito respeito e amor. Ele se refere a Gaio 4 vezes como meu amado. Versos 1, 2, 5, 11. João escreveu com o fim de fortalecê-lo e apoiá-lo em um sério problema que estava enfrentando contra um outro homem chamado Diótrefes, cujo caráter João também descreve e vamos analisar mais tarde. Esta carta fala de 3 homens que estão em uma igreja, Gaio, Diótrefes e Demétrio. São modelos que exemplificam uma realidade presente na igreja em todas as épocas, porque
na igreja, você tem pessoas que amam a Deus e o honram com suas vidas e ministérios, mas também tem pessoas que amam a si próprios, buscam apenas seus interesses pessoais e promovem sua própria glória. Há cristãos autênticos e há cristãos falsificados. Na parábola do joio e do trigo, Jesus deixou esta realidade bem explicada aos seus discípulos. Baseado na descrição que João faz destes 3 personagens, quero extrair algumas lições para nosso aprendizado e crescimento espiritual como Igreja de Cristo. E, primeiramente, gostaria de ver com você o destinatário desta carta, Gaio. Gaio é o destinatário da carta de João. Sobre a pessoa que recebeu a correspondência de João, sabemos que era um cristão, provavelmente líder de uma comunidade e cujo nome, como dissemos, Gaio. Lá no verso 1, João começa dizendo ao amado Gaio, endereçando a sua correspondência. Ao amado Gaio. João o amava e fez fortes elogios ao amigo sobre seu estilo de vida e seu ministério. O primeiro destaque é sobre o testemunho que João ouviu a respeito de Gaio. Diz lá no verso 3: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito de sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Este homem, Gaio, era muito respeitado por João e pela comunidade cristã, pela sua ética cristã, seu compromisso com Jesus e pelo serviço dedicado que prestava à comunidade. E João reforça a opinião, reafirmando a sua grande alegria pelo que ouviu no verso 4. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Faço aqui uma aplicação prática e pessoal como pastor, líder de uma comunidade cristã. E qual é o pastor que não sentiria alegria nisso, em ver ou ouvir que as ovelhas que estão sob o seu cuidado e orientação cristã estão firmes no Evangelho e vivendo continuamente nesta verdade? E como cristãos sérios e responsáveis diante de Deus, devemos fazer esta pergunta: o que estão falando de mim? João disse a Gaio: olha, alguns irmãos me visitaram e falaram de você. Quer saber o quê? Eles falaram da sua fidelidade a Deus e que você continua firme no caminho da verdade, do evangelho que aprendeu. E Gaio, ao ler a carta, teria dito: uau, yes, opa, obrigado, João, obrigado, Deus. Alguém disse que mais do que dizer crer, afirmar conhecer esta verdade, andar na verdade, tem um sentido mais profundo, de alguém que equilibra a vida entre o que confessa crer com o que faz. A maneira como você vive confirma ou não o que afirma que acredita. É talvez por isso que você vai encontrar nas igrejas pessoas que afirmam sua fé, declaram conhecer o Evangelho de Jesus, mas cujas vidas, ações, caráter, ética não condizem com o que afirmam. Estão confortáveis enquanto permanecem nas declarações verbais de fé e não têm que pensar nas implicações práticas das mesmas.
E o apóstolo João, como um excelente pastor, em sua epístola de amor, aliás, ele é reconhecido e com justiça como o apóstolo do amor. Ele está escrevendo e dizendo às pessoas que sua intenção é ajudá-las a conhecerem estas verdades e viverem de acordo com elas. Cabe aqui uma informação adicional para entendermos o objetivo desta carta. João está elogiando Gaio por sua vida, mas destaca uma ação específica de Gaio que será alvo de discussão. Gaio preparava hospedagem para um grupo de missionários viajantes que visitavam as igrejas, as cidades, para pregar o Evangelho. Era um serviço de apoio importante e necessário, enquanto o Evangelho se espalhava ao redor do mundo. João chega a dizer que isso se tornou público, porque os próprios missionários hospedados falaram à igreja sobre esta manifestação de amor de Gaio. Você pode ler isso no verso 6. Temos então até aqui o retrato de um homem amado, do tipo que chama a atenção não pelos motivos errados, mas por seu amor pelo Evangelho, pela generosidade ao próximo e pelo seu testemunho de fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. A igreja precisa de muitos Gaios, homens e mulheres que andam na verdade, que colocam suas vidas e ministérios para servirem a Deus com fidelidade. Mas nós precisamos olhar aqui o segundo personagem desta história, registrado na carta de João. Chamei de o personagem destoante. O personagem destoante, chamado Diótrefes. De repente, de uma palavra positiva a Gaio, João vira o pote e derrama palavras de reprovação a este outro homem da comunidade, como disse, chamado Diótrefes. Os versos 9 e 10 vão revelar o que parece ser o motivo principal de João escrever esta carta. Gaio recebeu a carta, viu os elogios de João à sua postura e agora vai ler o oposto sobre alguém que não tem compromisso com a verdade do Evangelho, antes está embebido pelo complexo de Narciso. Na mitologia grega, Narciso admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Diótrefes era provavelmente um homem de influência na igreja, mas tinha um comportamento mais carnal que espiritual. Gostava de ter a primazia, ser o mais importante, como disse o próprio João. E lá no verso 9, João descreve as qualidades de Diótrefes. Ele, além de não apoiar o trabalho que era feito na igreja, impedia os que estavam fazendo. E como um ditador, expulsava da igreja aqueles que o contrariassem. Ao referir-se a João, o fazia com palavras maldosas contra o apóstolo. As coisas estavam tão sérias que João manifesta o desejo de encontrar Diótrefes cara a cara e repreendê-lo por suas atitudes desestabilizadoras e egoístas. Diz João lá no verso 10: se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós.
Então, nas qualificações negativas que João destaca sobre Diótrefes estão as seguintes: uma carta que João teria escrito anteriormente, Diótrefes teria jogado no lixo. João está registrando isto lá no verso 9. Segundo, ele estava falando mal de João, espalhando notícias com maldade no coração. Está lá registrado por João no verso 10. Terceiro, ele estava impedindo e expulsando da igreja as pessoas que recebiam os irmãos missionários, também registrado no verso 10. João diz que Diótrefes é um homem mau, que parecia não conhecer Deus. Ele usa este exemplo para incentivar Gaio a manter o foco no que está fazendo, sem se intimidar com a maldade de Diótrefes, no verso 11. Ele diz assim: amado, não siga o que é mau, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Se você comparar as palavras de João sobre Gaio, nos versos 5 ao 8, com as palavras de João sobre Diótrefes, nos versos 9 e 10, verá um contraste. Enquanto temos em Gaio um homem que ama e pensa no próximo, em Diótrefes temos alguém que pensa em si mesmo, que ama ser o primeiro, o mais importante. Segundo, enquanto Gaio hospeda pregadores visitantes, Diótrefes se recusa a ter o coração solidário no ministério e impede os que assim desejam, ameaçando-os com a excomunhão da igreja. Ele está dando uma grande contribuição para a destruição da igreja por causa da sua vaidade, de seu ego. E terceiro ainda, enquanto Gaio é elogiado por João, aquele apóstolo do amor que andou com Jesus no seu ministério terreno, que foi amado por Jesus, inspirado pelo Espírito Santo a escrever um evangelho, 3 epístolas e receber a especial revelação do Apocalipse lá na ilha de Patmos. Enquanto isso, Diótrefes está fazendo fofoca de João, falando palavras maldosas contra ele. Ele precisa apagar toda a influência de João sobre a comunidade de Jesus para garantir a sua primazia. Tudo isso está acontecendo dentro de uma comunidade cristã. E esta situação acontece sempre, porque aquele Diótrefes morreu, mas nascem Diótrefes a todo momento, por estratégia do diabo, inimigo da Igreja de Cristo. Jesus já havia alertado sobre este pecado quando mencionou lá em Mateus 23 a busca dos judeus pelos lugares de importância e de destaque. E Jesus derruba o líder ao estágio mais inferior para que ele aprenda como funciona no seu reino. Diz ele: o maior entre vocês será seu servo, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Há 2 observações a fazer aqui. Primeira, deve ter sido difícil para o pastor da igreja, o discípulo amado por Jesus. Ele dedicou toda a sua vida para proclamar às igrejas o amor de Jesus. A sua mensagem central foi: irmãos, amem-se uns aos outros. E este ensino parece algo ainda a ser aprendido pela igreja. Por isso é importante conhecermos a mensagem de Deus, revelada nestas 3 breves cartas de João. Há muito para nós aqui. E a segunda observação é que
é sobre como João aconselha Gaio sobre Diótrefes, lá no verso 11. Diz ele: não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Talvez você já tenha experimentado algo semelhante, ou conheça alguém que tenha abandonado a igreja, a fé cristã. Alguns destes casos se deram porque havia uma referência humana muito forte, um líder, uma pessoa na igreja, e quando estes falharam e caíram, você caiu também. E ao invés de considerarmos aquele que serviu como referência, como um pecador ímpio, nós abandonamos Deus, o Evangelho e a igreja. E então João chega aos ouvidos de Gaio e diz: Gaio, não olhe e não use como referência o mal, porque quem pratica o mal não conhece Deus. Imite o que faz o bem, porque este é de Deus. E ele quis dizer: não imite Diótrefes, ele é do mal. Há um terceiro personagem, e aí também um personagem do bem a ser imitado, que João refere-se aqui na sua pequena epístola. Este chama-se Demétrio. É óbvio, e temos aprendido ao longo da vida cristã, que o verdadeiro cristão é reconhecido pela sua semelhança a Cristo. O Espírito Santo tem esta tarefa árdua e interminável de nos conformar à imagem de Cristo. Talvez por isso João agora tira o foco de Diótrefes e apresenta Demétrio para Gaio, lá no verso 12. O terceiro personagem que mencionei, alguns comentaristas sugerem que Demétrio teria sido o missionário que foi recebido por Gaio na igreja e também o alvo do ódio de Diótrefes. Ele recebe o carimbo de aprovação de João, o que deve ser um carimbo em todos nós cristãos que fomos transformados pela cruz de Cristo e servimos à sua igreja. Todos falam bem dele. Esta foi a primeira observação de João ao falar com Gaio sobre Demétrio. Todos falam bem dele. Quando você sai de um emprego e se candidata em outras empresas, você envia um currículo e cartas de recomendações. O que dizem de você sobre seu passado e presente pode ajudá-lo ou não nos relacionamentos futuros. O que meu currículo cristão fala de mim? Quais as cartas de recomendação têm sido escritas a meu respeito? A segunda observação que João faz a respeito deste terceiro personagem, Demétrio, é que a própria verdade fala a seu favor. A verdade é transformada aqui em uma pessoa que fala, e fala bem de Demétrio. A palavra de Deus é livro de cabeceira de Demétrio. Ele a conhece, ele a vive. Sua vida é testemunha clara da verdade do Evangelho. Quando as pessoas olham para nós, falam de nós, é assim que deve ou deveria ser. Há um terceiro testemunho dado por João, é de que ele mesmo, o próprio João e algumas outras pessoas testemunham a favor de Demétrio. O próprio João afirma coisas boas sobre Demétrio. Diótrefes é reprovado como um péssimo cristão pela maldade do coração, cujo egoísmo se ergueu como um muro tão alto que o impedia de ver Deus. Demétrio não disse nada, nem o conhecemos direito, apenas em um verso em toda a Escritura, mas os testemunhos de outros o elevam a um exemplo de vida cristã autêntica. Concluo esta minha palavra
dizendo: meus irmãos e minhas irmãs, que esta pequena carta enviada a Gaio pelo apóstolo João tenha trazido ao nosso coração nesta manhã ricos ensinamentos sobre a dinâmica espiritual que Deus espera da sua igreja, que os Gaios e os Demétrios se multipliquem no corpo de Cristo, mas que nos recusemos terminantemente, em nome da verdade do Evangelho que proclamamos e pela prática desta verdade, a alimentarmos diótrefes na comunidade. Que eles fiquem apenas como lembranças do passado e como alertas contra toda e qualquer força que nos impeça de viver o amor de uns para com os outros, de testemunhar a verdade do Evangelho e crescer verdadeiramente em Cristo e na verdade que Ele nos ensinou. Amém.